Olá, bom dia. No resenha deste sábado eu recebo o presidente da Câmara Federal, o deputado Rodrigo Maia, que cumpre uma agenda política no Maranhão. Deputado, bom dia. Bom dia. Obrigado por vir ao resenha. Deputado, o senhor ano passado, em algum momento, foi taxado como aliado do presidente Temer. Em outro momento, o senhor fazia sombra ao presidente Temer. De fato, Rodrigo Maia é aliado ou não do presidente Michel Temer? Olha, eu sou presidente da Câmara, eu sou aliado de uma agenda para o Brasil. Muitas vezes essa agenda tem convergência com a agenda do governo, muitas vezes não. Acredito que o meu papel como deputado, como chefe, presidente da Câmara de Deputados, é pautar aquilo, né, dialogando com a oposição e com o governo, aquilo que interessa à sociedade. Agora mesmo nós estamos discutindo dois temas muito importantes. É uma de que forma que a legislação pode ajudar a reduzir os juros bancários para o cidadão, e a outra pauta de segurança pública. São pautas que interessam à sociedade. Muitas vezes interessam ao governo, às vezes não. Então acho que essa independência da Câmara de Deputados ela é muito importante para que a Câmara, que representa a sociedade, né, ela possa falar não apenas aquilo que o governo pensa, mas aquilo que todo o Brasil pensa em conjunto. É evidente que, assim, nas denúncias que houveram em relação ao presidente Michel Temer, em algum momento alguém deve ter dito ao senhor que dá para chegar lá, Rodrigo, o caminho está mais curto e tal. Em algum momento o senhor foi dormir ou acordou pensando fora Temer? Não, eu não. Sabe por quê? Porque eu sou o primeiro da linha sucessória. Né? Qualquer movimento meu ia parecer mais uma questão pessoal, de interesse pessoal, do que uma preocupação com o Brasil. Eu deixei que o plenário decidisse, cada deputado tendo a liberdade de decidir, e tenho certeza que fiz o certo. Se eu tivesse pressionado, trabalhado contra o presidente Michel Temer, hoje nós teríamos mais uma polarização entre DEM e PMDB. O Brasil é um país muito polarizado, muito dividido, isso é ruim. A gente vem com histórico de polarização PT, PSDB, depois do impeachment PT, PMDB. Se fosse um movimento natural, uma vontade natural do plenário, óbvio que eu estava preparado para assumir. Mas eu prefiro que, através das eleições, eu possa galgar outros espaços além da presidência da Câmara. A gente está falando eleitoral, né? 2018, eleições gerais do país. O senhor acabou de falar desse polo PT-PSDB. O senhor acha que isso superou o país e já superou essa relação PSDB-PT ou ainda pode marcar, pode definir ainda essa agenda que a gente está para frente eleitoral? Olha, a minha opinião é que a sociedade está vendo há muitos anos um radicalismo muito grande e já chegou à conclusão que isso não tem ajudado o Brasil. Não ter uma agenda onde os partidos de todas as correntes possam sentar numa mesa, mas não é para ninguém abrir mão do que pensa, mas é para um ouvir o outro, para dialogar, para trocar ideias, para um aprender com as ideias, com as experiências do outro. Isso no Brasil nunca foi possível nos últimos anos. E isso acho que atrasou o Brasil. Então acho que é importante que nesse momento, eu acredito, é o que eu acredito, é que a sociedade vai procurar uma alternativa com mais diálogo. É isso que eu chamo de centro. A imprensa nacional, eu acho que chama de centro os políticos de centro-direita que caminharam para o centro. Isso não existe. Centro é um espaço onde todos aqueles que estão dispostos a dialogar, a construir em conjunto um futuro, que possam abrir mão de algumas opiniões, de algumas ideias, não dos seus princípios, claro, sim, claro. Né, possam sentar numa mesa. Eu acho, por exemplo, o ex-deputado Aldo Rebelo é um político que é de centro. Né? Eu acredito que eu seja um político de centro, entre outros. Agora tem alguns, né, que a imprensa coloca de centro, mas ainda continua com a cabeça dessa antiga polarização. Mas esse centro que o senhor aponta não é o centrão que está na Câmara, não, né? Não. Olha, mas o famoso centrão na Câmara, tão polêmico, ele tem tido um papel importante em determinados momentos, em votações importantes para o Brasil. Os partidos, eles de forma individual, cada partido ele tem cumprido cada um o seu papel, até porque todo mundo está ali eleito por parte da sociedade. Então não adianta você imaginar que algum partido vai fazer um movimento muito grande contra a sua base eleitoral. Então cada um cumpre bem o seu papel e tenho certeza que se nós reduzirmos essa polarização que existe hoje no Brasil, que é muito forte, olhando para trás com os bons exemplos, né? O passado é importante para a gente aprender com os acertos e com os erros, mas que a gente possa construir um ambiente onde o diálogo, de alguma forma a Câmara faz isso hoje, onde todos podem sentar numa mesa, dialogar, claro, e que vença a maioria, né? Mas pelo menos dialogar, ter um ambiente menos radicalizado para que se possa construir uma agenda para o futuro. O senhor está no Maranhão, uma agenda do DEM, Democratas. Isso. Essa agenda também pode ser uma agenda de pré-candidato a presidente da República? O senhor é candidato a presidente da República em 2018 ou isso não está no seu horizonte? O DEM decidiu, eu sou pré-candidato a presidente, vim aqui fazer uma visita ao meu partido, ao Juscelino, aos nossos deputados estaduais, para que a gente possa fortalecer o nosso projeto aqui no Maranhão, um estado que o DEM, ex-PFL, já foi tão forte e agora está aí ressurgindo com uma boa base federal, uma boa base estadual, com algumas prefeituras importantes,
com a certeza que o resultado de 2018 aqui para a gente vai ser muito bom. Então, assim, a sua pré-candidatura ela é pautada então, nessa ideia desse centro, de lugar de dialogar. Eu acho que o DEM é esse lugar que pode, de fato, reunir essas forças e pensar um outro modelo. Com uma agenda muito objetiva. Hoje, o marco legal no Brasil, as leis no Brasil, elas não são feitas para igualar os brasileiros. As leis hoje são feitas para dividir os brasileiros, aonde uma camada mais alta, que seja no serviço público, que seja no setor empresarial, estão sempre ganhando e a população mais carente está sempre perdendo. Então, acho que fazer uma ruptura no que está acontecendo no Brasil, com a certeza que com o diálogo, né, fazendo essa ruptura, dizendo o seguinte, olha, não dá mais para que o marco legal do Brasil, né, que foi constituído ao longo dos 20 anos, continue tendo uma regra de impostos, onde o pobre paga mais impostos que o rico, aonde poucas empresas têm benefícios fiscais que o cidadão não tem, aonde muitas vezes, né, uma pessoa tem benefícios na área de saúde e não tem médico no SUS. Então acho que a gente precisa fazer um corte nisso, falar assim, olha, está na hora desse orçamento aí trilionário que o Brasil tem, somando estados, União e os municípios, ele de fato possa atender a sociedade. Mas para que isso aconteça, a gente vai ter que ter coragem de mudar esse marco legal, onde poucos se beneficiam e muitos são prejudicados, né? Você vê as desigualdades no Brasil, né? Os 10% dos brasileiros que ganham menos, ganham R$ 752 e o 1% que ganha mais, ganha na média R$ 27 mil. As diferenças são muito grandes, as diferenças regionais, a gente pegar os indicadores de pobreza, a gente vai ver, por exemplo, que a média, né, que o Nordeste está sempre acima da média de pobreza, da média brasileira. Então a gente precisa olhar isso, de que forma que nós vamos conseguir mudar isso, né? A infraestrutura é muito importante, a educação é o ponto básico de qualquer país que queira se desenvolver. Você olha os indicadores da Coreia, como é que a Coreia é um país mais pobre que o Brasil, em 30, 40 anos, hoje é um país muito mais rico que a gente, porque não tem saída. Ou a gente vai garantir educação para que as nossas crianças, os nossos jovens hoje aí que estão entregues ao tráfico de drogas e armas, possam ter oportunidades, ou nós vamos continuar com um país dividido, desigual e pobre. Deputado, o senhor reafirma que é pré-candidato e vai disputar a eleição em 2018 à presidência da República. O DEM vem com quem? O senhor está dialogando com quem, conversando com quem? Olha, não dá para construir sozinho, né? Claro que não. Aqui, com quem o senhor dialoga? Aqui nós temos uma relação muito boa com os dois lados. Eu, pessoalmente, tenho historicamente uma relação muito boa com a Rosiana, com o presidente Sarney, com o Zequinha, né? Tenho uma relação há menos tempo, mas que também é muito forte com o PCdoB, com o partido do governador Flávio Dino. Apoiaram a minha reeleição para presidente da Câmara oficialmente. Vocês são deputados juntos, inclusive, né? Fui deputado junto com ele. O Rubens é um ótimo deputado, né? O Juscelino tem uma boa reeleição. Então, o que nós decidimos? Nós temos que respeitar. Isso é um país federado. Isso não é um país unitário, onde, né, tudo vem da União, não. É um país federado. Então, na política tem que ser a mesma coisa. O projeto nacional, ele vai chegar aqui, vai ter a sua base, mas o caminho que o partido vai escolher aqui no Maranhão ou qualquer outro estado do Brasil é um caminho olhando a realidade local. Não adianta a gente ficar querendo de Brasília, ou do Rio de Janeiro, ou de São Paulo, ou do Piauí, qualquer estado ou da Bahia, onde está o presidente do DEM. Ou da Bahia, onde tem o presidente do DEM, ficar tomando conta da política do Maranhão. Quem toma conta da política do Maranhão, aqui é o nosso presidente, com os nossos membros do Diretório Regional. Então, assim, nesse caso regional, não há a menor possibilidade dessa ideia de intervenção em diretório. Isso não tem trabalhar com isso, nenhuma hipótese. Nenhuma chance do partido. O partido não vai fazer intervenção nem no diretório. Lá no Rio Grande do Sul, por exemplo, não me apoia. Nós vivemos um país democrático, nós temos que saber conquistar as pessoas pelo diálogo, não pela força. Pela força não se conquista nada, né? Essa imposição só gerou no passado muitos atrasos para o Brasil, esse uso da força. Então, o DEM não vai usar força, nunca usou. O diretório aqui tem toda a liberdade para olhar para o governador Flávio Dino, dialogar com ele, para olhar com a Rosiana e dialogar com ela e decidir de forma livre e olhando a realidade local. Sobre a realidade local, o DEM foi o primeiro partido, por exemplo, a apoiar o deputado federal Everton Rocha a sua candidatura ao Senado. Isso vem de um diálogo seu com o Everton, isso vem da relação do deputado Juscelino com o Everton. Que relação é essa de proximidade com o PDT, no caso do Maranhão? Quer dizer, olha, que é bem antes até dessa relação com o comigo vem desde 12 anos de idade, né? Meu pai foi secretário de Fazenda do governador Brizola, então a gente sempre teve uma relação muito boa com o Lupe, e depois construir, através do Juscelino, uma relação muito boa com o Everton. Ele, na minha primeira eleição, junto com o Orlando Silva no PCdoB, eles ajudaram a montar a estratégia de uma eleição muito pulverizada, que a gente foi para o segundo turno com 120 votos
apenas. E toda a estratégia foi montada por eles, né? E no segundo turno vieram formalmente me ajudar. Então eu me aproximei, sou grato e de fato eu tinha esse compromisso e tenho esse compromisso. Aquilo que o DEM puder ajudar o Everton, nós vamos ajudar com certeza. Deputado, qual é a chance, o percentual de senhor não ser candidato a presidente da República hoje, nesse exato momento? Se depender da minha vontade, 100% de chance de eu ser. Não é isso? Você seria vice? Não seria vice, porque acredito que o papel do deputado seria muito mais importante, é muito mais ativo que o vice. O vice é uma figura apenas que substitui o presidente. Eu acho que eu tenho muito mais a colaborar sendo candidato a presidente, disputando a eleição, colocando as minhas ideias, ganhando ou perdendo. É da democracia. Não é? Agora, ser vice é um papel, principalmente numa eleição onde vai ser eleito um novo presidente, né, onde o vice, se for pensar em ser candidato no lugar do titular, vai ser daqui a 8 anos. Então, eu acredito que não. Eu acho que eu colaboro mais disputando a eleição, sabendo que é uma eleição difícil, sabendo que, por eu nunca ter governado um estado, nunca ter sido majoritário, é a primeira eleição que eu estou disputando com alguma força partidária, né? Mas começo de baixo para crescer, acho que para ajudar o Brasil primeiro nesse diálogo, para mostrar os caminhos, né? Onde o Estado hoje é caro, é burocrático, é ineficiente, para que a gente possa construir os caminhos para que o Estado possa efetivamente cuidar melhor da sociedade. Tá, o senhor não seria vice nacionalmente, mas o DEM pode ser vice aqui no Estado do Maranhão? Tem essa discussão no DEM, é? Não, está em aberto até hoje a chapa do governador. É uma questão local, né? Por exemplo, a Elisiane está com a gente aqui, candidata também, pré-candidata ao Senado, com muito boa vontade nossa do DEM. Agora o Juscelino vai com a habilidade que tem, ele chegou em Brasília em 3 meses, já conhecia mais Brasília do que eu levei 5 mandatos para conhecer o que Mas ele conheceu. Mas o Juscelino já levou o senhor, então, essa ideia de pode ocupar esse espaço que está aí de vice? Não, olha, ele nunca disse isso para o senhor? Não, ele nunca... É porque ele tem dito isso aqui no Maranhão de vez em quando, tem. Ele então, fala que para mim é novidade. É novidade? Não, mas eu acho bom, eu acho que o DEM está colocado, querendo participar do projeto, que seja de um lado, que seja do outro. Isso é uma questão que precisa ser decidida no diretório regional, porque as realidades são muito diferentes. Às vezes você olha de longe, você enxerga de uma forma, mas quando você chega lá na base, no município, no distrito, no bairro, as realidades são diferentes. Só quem vive no estado, só quem vive nas cidades é que conhece direito à política da região. O senhor tem falado assim, e aí acho que é uma coisa que, né, o deputado Juscelino é da nova geração, né, de polícia do estado, quer dizer assim, assumiu o DEM, tem movimentado de maneira muito correta até. O senhor se surpreendeu? O senhor acha que esse papel pode ter ainda um ganho maior com o DEM no Maranhão? Como é que o senhor vê? O trabalho dele, ele chegou em primeiro mandato em Brasília, o que ele já conseguiu organizar nesse período de mandato na defesa do estado do Maranhão é muito importante. Mostrou que, apesar de jovem, apesar de ainda com pouca experiência, já avançou muito, né, já está ocupando espaços em Brasília que alguns levaram 2, 3, 4 mandatos e alguns nunca conseguiram chegar. Então, acredito que é um quadro que vai reorganizar o partido. O partido aqui ficou vazio, sem nada, e volta a crescer sob a liderança do Juscelino. O senhor acha que o Juscelino é melhor para o DEM lá em Brasília como deputado ou aqui como vice do Flávio? Eu acho que é uma decisão que o diretório precisa tomar. Tanto aqui como lá, eu tenho certeza que ele vai ser importante, principalmente para a população do Maranhão. Deputado, a reforma da Previdência, né? O que foi que houve? Por que não aconteceu? Isso para o governo Temer, isso é bom, isso é ruim, isso para a sociedade brasileira? Como é que o senhor viu? O senhor batalhou, dizia muito no passado que precisava ser feito, né? Deu até prazo, se não fizer isso, né, já foi, perdeu-se. Como o senhor vê isso? Assim, de forma muito objetiva para que cada um possa entender. Como eu disse, o marco legal no Brasil dos tributos, né, na área de saúde, a distribuição das receitas do governo, ele é muito desigual, muitas vezes beneficiando quem tem mais em relação a quem tem menos. E na questão previdenciária é a mesma coisa. Muitas vezes as pessoas não sabem, mas o maior sistema de transferência de renda do mundo é a Previdência brasileira. Mas não é do rico para o pobre, é do pobre para o rico. Por quê? As pessoas não sabem. Um trabalhador que ganha um salário mínimo, e isso representa quase 70% dos aposentados no regime do INSS, só se aposentam com 65 anos. Só conseguem a aposentadoria com a idade de 65 anos. Os outros, os que ganham mais no regime geral e também os que ganham mais no serviço público, conseguem se aposentar na média no serviço público com 55 anos e no regime geral também com menos de 65 anos. Então o que acontece? Como este se aposenta mais cedo e o que ganha um salário mínimo se aposenta mais tarde, e como é um sistema de repartição, quem está pagando financia quem está aposentado,
significa que quem está pagando é o que vai até 65 anos e o que está em casa é o que muitas vezes ganha 30 mil, 20 mil ou ganha no teto do INSS. É só essa distorção que precisa ser corrigida no primeiro momento, sem tirar R$1 do valor da aposentadoria de ninguém, Agora, o que se quer é ter uma idade mínima, que se comece com 55 anos no regime geral e vai até 65 anos, e que no serviço público, aqueles que até 2013, porque 2013 mudou o regime federal, até 2013 vão se aposentar mais cedo, possam trabalhar mais 3, 4, 5 anos para ajudar o Brasil, para ajudar os que ganham menos. Então, na Previdência, o que precisa ser feito apenas nesse momento é acabar com essa coisa absurda, onde o que ganha menos financia a aposentadoria do que ganha mais. Por que não avançou na Câmara? Porque o governo incluiu outros temas. A aposentadoria rural foi muito polêmica, e é polêmica, a sociedade defende muito a aposentadoria rural. O BPC, né, o que trata dos portadores de deficientes. O governo inflou com temas que não deve ser tratado assim, num pacote. Tratar da aposentadoria rural tem que ter muito cuidado. Né? Aquilo ali, na verdade, é um programa de assistência também. O BPC também, portador de deficiente, idoso. Então o governo tinha que ter concentrado o seu trabalho naquilo que de fato tem de distorção, que é exatamente aonde o que vai com salário mínimo até 65 anos financia o que se aposenta mais cedo com 50 e poucos anos. Alguma chance ainda desse ano? Não mais, né? Não, acho que o governo perdeu as condições de tratar da Previdência. A Previdência é um tema muito complexo, muito sensível para a sociedade, até porque as pessoas às vezes vêm aqui e falam informações que não são verdadeiras. Então precisa de um governo eleito com voto para, de forma transparente e aberta, falar, olha, não dá mais para que você que ganha um salário mínimo financiar o que ganha 30 mil reais que se aposenta com 50 anos. Todo mundo tem que se aposentar com 65. Todo mundo, de todos os poderes. Nesse cenário que está aí hoje, de pré-candidatos postos, você acha que alguém tem condições de fazer isso depois de eleito, a partir de 2019? Eu acho que todo mundo vai ter que fazer, porque isso que está se propondo é a favor do trabalhador, não é contra. Ninguém está tirando R$1, não está cortando nada, apenas está pedindo o seguinte: os que ganham mais precisam trabalhar igual ao que ganha um salário mínimo e se aposenta com 65 anos. A população apoia isso. É só saber explicar, ser transparente e ser objetivo. Deputado, a gente vai para o primeiro intervalo, tá? Na volta a gente vem aqui com a resenha. Eu converso agora com o deputado Rodrigo Maia. A gente vai para o intervalo e voltamos já. De volta com a resenha, aqui no estúdio, o presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Rodrigo Maia, do Democratas do Rio de Janeiro. Deputado, vamos tratar um pouquinho agora dessa questão da relação do DEM com partidos, né, da base aliada, de partidos que o senhor tem viajado e dialogado pelo país afora. No Maranhão, em algum momento, se cogitou muito, se falou muito em nomes que viriam para o DEM. Um deles, a senadora, a deputada Elisiane Gama, pré-candidata ao Senado. Isso. A Elisiane viria, teve essa conversa, teve esse diálogo, e se viria, por que não veio? Olha, assim, quando eu fui consultado, que eu disse ao Juscelino que nós tínhamos uma relação muito boa com o PPS, e que não era bom que nós estivéssemos tirando deputados de outros partidos, que não fosse uma coisa natural. Não seria uma coisa natural a Elisiane sair do PPS, ela está bem no PPS, está feliz, tem boa relação com o líder do PPS, o Alex, com o presidente nacional. Seria, como presidente da Câmara, quase uma, vamos dizer, a utilização da força da presidência da Câmara. Então, do meu ponto de vista, eu pedi a ele que a gente pudesse continuar dialogando com o PPS como aliado, que sempre foi do DEM nacional em muitos estados, continuar dialogando, com a certeza que a Elisiane pode cumprir também, em qualquer aliança que seja, um bom papel no Senado, com o apoio do Democratas. Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que saber respeitar, essa realidade de cada um nos seus partidos. Então, nessa realidade local, nesse caso, especificamente, o DEM hoje vai com Everton Rocha do PDT e a Elisiane no Senado. Então, seriam esses dois candidatos do DEM? São duas ótimas opções, certo, que têm uma amizade muito grande comigo, mas é o que eu disse, a realidade local precisa prevalecer. O DEM tem que encontrar o seu espaço no projeto que seja do governador, da oposição, mas sempre dialogando e construindo o melhor para os democratas. Então esse papel cabe de fato ao Juscelino? Só ao Juscelino. Ao Juscelino e ao diretório, os deputados estaduais, todos eles juntos vão construir o melhor caminho para os democratas. Então, sim, eu acho que esse caminho mesmo, pelo que o senhor conhece, os dois na Câmara, do Everton e da Elisiane, é um caminho talvez mais natural, mais tranquilo de seguir. Olha, que não teria... Para mim, que tem uma relação muito boa com todos os campos aqui, qualquer caminho que se siga, eu vou entender, né, e vou trabalhar junto para que dê certo. Mas eu quero que seja uma questão local, até porque se a gente olhar por Brasília, né, ou pelo Rio, que é o meu estado, um estado que eu me elegi deputado 5 vezes,
a gente sempre olha com alguma distorção. Então vamos deixar o DEM ter liberdade. Eu acho que o DEM com liberdade local vai tomar a melhor decisão, até porque tendo essa liberdade, né, os debates, o diálogo e a formação de uma chapa será construída aqui, porque senão aí começa todo mundo a pegar voo, em vez de cuidar aqui do Maranhão, vai cuidar lá em Brasília. Isso não dá certo. O que dá certo é que os políticos locais tomem o diálogo local, as suas decisões. Em algum momento se cogitou, se falou do desejo da ex-governadora, ex-senadora Rosena ingressar no DEM, essa conversa chegou? Olha, comigo nunca chegou ali no jornal. Sim. Né? Ela foi parlamentar comigo, foi governadora comigo, tem um carinho, uma amizade, né? Fez bom governo no Maranhão. Eu estava vendo os indicadores, apesar do Maranhão até ter indicadores abaixo da média nacional, o IDH, por exemplo, mas saiu de 0,4 para mais de 0,6. Então, o Maranhão avançou e tem avançado também com o Flávio Dino. Então, seria, claro, muito importante para o DEM poder ter um quadro como a Rosana, mas do ponto de vista formal, isso nunca chegou nem para mim, nem para o presidente nacional do partido. O senhor conhece o Flávio da Câmara, atuaram juntos com parlamentares na Câmara. Né? Então, o senhor conhece o trabalho do Flávio como, né, deputado federal que teve lá no Congresso. Como é que o senhor vê e avalia o governo do Flávio, ainda mesmo que você pode dizer que está muito distante, mas como é que o senhor avalia ver o governo do Flávio Dino? Olha, é sempre um grande desafio governar hoje as cidades e os estados, porque cada ano que passa, principalmente pela crise econômica que vivemos em 2015, 2016 principalmente, todo mundo perdeu muita arrecadação, então todo mundo ficou com dificuldade. Mas pelas informações que eu tenho, pelos dados que eu acompanho de todos os estados, o Maranhão tem caminhado bem, o estado está equilibrado, está avançando com preocupações claras, né, na melhoria dos indicadores, né, de desenvolvimento do Estado, da melhoria da qualidade de vida. Acho que faz um bom governo, o nosso partido tem um bom diálogo. Eu sempre tive um bom diálogo como deputado e como governador também. Ele sempre foi uma peça que, nos meus projetos, né, no primeiro de presidente da Câmara e depois eleito novamente, eles sempre apoiaram. Então, eu tenho só, né, vejo com muita simpatia, né, o diálogo do Juscelino com o governador, a participação do DEM no governador nos projetos de investimentos aqui no Estado. E se essa for a decisão do partido, também será uma decisão muito bem tomada. Quando o deputado Juscelino chega ao DEM e leva para o DEM esse debate, essa proposta de dialogar e conversar, de sentar na mesa com o PCdoB do Flávio Dino, causou algum tipo de ruído, alguma estranheza quando ele coloca isso, PCdoB, Maranhão e tal? Não causou não. Para mim, era alguns mais distantes, né? Vamos apoiar o PCdoB. Eu falei, mas quando eles apoiaram a minha candidatura, vocês gostaram. Agora a gente não pode abrir diálogo com eles? Então, não tem problema nenhum. Eu falo, o PCdoB de hoje, né, o partido do Flávio Dino de hoje, o partido que era do Aldo Rebelo, é um partido que também evoluiu, que também saiu do radicalismo. Um partido, talvez seja um dos partidos que tenha melhor diálogo na Câmara dos Deputados hoje. Porque mais próximo desse centro que o senhor trabalhava, talvez? Mais próximo do centro. Eu acredito que mais próximo do centro. O Aldo Rebelo foi relator do Código Florestal, que era um tema pegou muita porrada, né? Mas conseguiu construir um texto equilibrado entre a importância da preservação e a importância da produção no Brasil. E hoje você está vendo que não há nenhuma necessidade de você mexer, de você desmatar, nada disso. Você tem todo o espaço, né, todo o código pronto, mostrando a necessidade, né, de recuperação de áreas foram desmatados, outros já mantendo, preservando a maior parte. O Brasil produz uma área muito pequena em relação ao nosso território e tem que continuar assim. Acho que o aumento da produtividade da agricultura brasileira que é o melhor caminho para que a gente continue sendo um grande exportador do agronegócio, né? Porque aumentando a produtividade, a gente não vai precisar mexer, né, na preservação do nosso meio ambiente. Temos que ter políticas muito duras para aqueles que ainda imaginam, né, que prejudicando o nosso meio ambiente, o Brasil vai ganhar alguma coisa. O governador Flávio Dino tem dito, deputado, que na verdade os aliados que chegam, e aí ele fala de todos, DEM, PP, PROS, enfim, essa base do Flávio, né, mais ampliada, fora desse lugar, né, do eixo tradicional da esquerda brasileira local, ele fala muito de que, na verdade, as pessoas estão chegando porque acreditam e apoiam o projeto do Flávio Dino. Certamente. Eu creio que o DEM não seria diferente, né? Mas que contribuição, que papel o DEM pode cumprir, por exemplo, num projeto da reeleição do Flávio, no segundo governo, caso o Flávio seja reeleito, no Maranhão? Se eu conhecer essa realidade local, nordestina e maranhense, eu conheço bem isso. O que o DEM pode propor de diferente nesse momento de dificuldade, de crise econômica e política que o país vive? Olha, o que a gente precisa olhando como um quadro nacional, o que a gente precisa olhando as características
de cada estado. O problema de cada estado é, como eu disse, a gente sabe que o Maranhão, né, os estados do Nordeste e do Norte têm o nível de pobreza é maior que a média nacional, o índice de desenvolvimento humano é abaixo da média nacional. Nós temos que trabalhar nas formas para que a gente possa igualar, né, reduzir essas desigualdades regionais, desigualdades de renda, né, e para que a gente possa fazer isso, a gente precisa fazer governos com equilíbrio, a gente precisa fazer um governo federal que corte despesas dessa burocracia toda, pública e privada, não é só pública. Sim, porque sim. tem empresas brasileiras que levam 285 bilhões do orçamento da União, com incentivos, benefícios fiscais. Tem que avaliar se isso de fato está chegando na sociedade. Então, fazer um pente fino de todos os gastos do governo federal. A gente fez uma projeção de muitos investimentos, por exemplo, uma reforma tributária, quanto é que ela ia gerar de impacto positivo no PIB. Né? Essa parte da reforma da Previdência que eu falei, quanto é que ela ia gerar? A melhoria da eficiência da saúde, da educação, quanto é que isso vai impactar positivamente no orçamento? A gente tem capacidade no orçamento nacional em 8 anos de chegar a uma economia 6 a 8% do PIB. Mais para 6 do que para 8. 8 seria o máximo possível, mas tem algumas questões que são muito polêmicas. Então o que a gente precisa ver é o seguinte, de que forma que a gente consegue reduzir as despesas do governo federal, inverter essa pirâmide, onde os recursos que hoje são concentrados em Brasília, eles venham direto para os estados e municípios, e aí sim o governo federal tem um papel fundamental, que é trabalhar em conjunto na melhoria da qualidade do serviço público. De que forma que se pode preparar melhor um professor para ensinar melhor as nossas crianças? Que projetos a gente pode fazer junto com os nossos jovens para atraí-los de volta para a escola? Hoje a escola é um ambiente que não gera expectativa no jovem. O jovem não fica na escola porque olha aquela coisa igual, o que isso aqui vai melhorar a minha vida? Então tem que ver de que forma que a gente consegue criar um ambiente, por exemplo, sinergias do setor produtivo com o ensino médio técnico. Né? Não é um ensino médio técnico aquele que faz curso de torneiro de alguma coisa, não. Um curso técnico é o seguinte, por exemplo, vou te dar um exemplo, no Rio de Janeiro, que fizeram uma vez, né? Tinha lá uma empresa que produzia leite, né? Produzia queijo. Se fez um curso técnico vinculado àquela indústria. Então, tem matérias daquele ensino técnico que estão preparando esses jovens para conseguirem de lá ir direto para essa indústria. Então, tem que ver que tipo de atividade econômica que tem aqui que pode ser atrelada a cursos técnicos, para que essas indústrias, já junto com a escola, já preparem esses jovens para que no dia, quando acabar o curso médio, já possam estar trabalhando. Então, ver de que forma que você consegue gerar essa sinergia e mostrar para o jovem que aquele curso que ele está fazendo não é perda de tempo. Ao contrário, aquele curso vai gerar ele, logo no fim do curso, um emprego de trainee, um emprego inicial, onde ele pode construir a vida dele. Então, acho que a grande questão, que acredito que o DEM pode ajudar, né, que o nosso partido pode ajudar, que hoje é um partido de médio para grande, é pegar ideias de projetos que nós fizemos, a reforma do ensino médio, e aí o ensino técnico está dentro disso, né, ela pode colaborar muito. Então, tem muita coisa que a gente pode fazer. Por exemplo, um programa que a gente quer implementar no Brasil, que a gente chama de poupança da criança. Hoje o Bolsa Família tem uma função vital, que é tirar da extrema pobreza 13 milhões de famílias, não é isso? Agora, como é que, além de tirar da extrema pobreza, como é que a gente garante mobilidade social? Não é questão de porta de entrada ou porta de saída. Como é que você garante a mobilidade de forma natural? Não é falar, você vai ter que sair daqui a 2 anos. Não. Se você falar, vai ter que sair daqui a 2 anos, se você não der condições para que ele saia, ele vai continuar. Então, que programa que seria o mais efetivo para que daqui a 2, 3 anos possa fazer essa Então tem que criar um outro programa que a gente está chamando de Bolsa de Poupança da Criança, onde você vai criar um outro programa, onde você vai estimular a que a família, né, trabalhe de forma permanente pela melhoria da educação do seu filho. E cada ano que o filho dessa família estiver na escola, estudar mais um ano com notas melhores, a família vai ter uma variável de renda a mais, além do Bolsa Família, e a criança vai ter uma poupança. Para quê? Para que quando termine o ensino médio, ou essa poupança vai servir para ela pagar a faculdade dela, ou vai servir como o estímulo para que um jovem com ensino médio técnico possa abrir um pequeno negócio. A gente tem que estimular muito o empreendedorismo no Brasil também. Então, acho que são programas que a gente pensa, que a gente está discutindo e que naturalmente podem ser utilizados aqui no Maranhão. O seu partido comanda a Ministério da Educação no governo Michel Temer. O que o senhor pode extrair de lá, que seja nesse período de 2 anos, é positivo
para a sociedade brasileira, que pode ser replicada, que pode ser dialogado, conversado. Eu acho que além da reforma do ensino médio, que evidentemente... Mas esse foi o principal ponto do governo. O segundo ponto foi uma dúvida enorme, como é que seria a gestão do DEM no Ministério, que era tão forte, que o PT era tão forte. Acho que ele administrou bem, com muitos problemas. Se reorganizou o FIES. O FIES também é outro programa que beneficiou muito mais os empresários do que os alunos. Os donos de faculdades. Porque você saiu de um orçamento de financiamento de 1 bilhão para 13 bilhões de 2013 para 2014. Com que qualidade? Você sai de um gasto de 1 bilhão para 13 bilhões. Quer dizer, foi aí a abertura de sala de aula pelo Brasil inteiro, muitas vezes sem muita qualidade. Então se reorganizou o FIES, se equilibrou o FIES. O FIES tinha uma taxa de inadimplência de quase 50%. E quando o Mendonça assumiu, o que estava escrito no documento lá que ele recebeu era 8% de taxa de inadimplência, mas na verdade era 50%. Então teve que se reorganizar para garantir que os alunos continuassem sendo financiados. Era uma coisa muito grande. Então se reorganizou o FIES, começou a se pagar o custeio, né, das universidades públicas, estava todo atrasado. O custeio foi pago em dia, todos os meses que o ministro Mendonça foi ministro. Os investimentos que tinham caído quase a zero, ele conseguiu aplicar naquilo que foi aprovado no orçamento, mais de 60% dos investimentos. Agora, a gente sabe que tinham passivos enormes, o que tinha de obra parada, mais de 1.000 obras paradas no Ministério da Educação, creches, escolas, né? Isso se avançou, o FNDE avançou, mas nós temos um problema básico. Na hora que a escola fica pronta, quem é que vai financiar o professor? Quem é que vai pagar o professor? Os municípios estão numa situação financeira ruim. Esse é outro debate para o futuro, mas acho que é muito importante. Por exemplo, você falava na Coreia no início, por que no Brasil o Estado financia o ensino superior e não financia de fato o ensino básico no país? Olha, qual a dificuldade de pensar esse modelo que vocês têm? De fato, o governo do PT, o governo do PT ali naqueles anos, eu não estou criticando não, estou só contestando porque 12 você anos, investir em educação é sempre muito positivo. Ele, de forma desproporcional, investiu mais no ensino universitário público do que na base. Mas se você olhar os indicadores do Brasil em relação ao PIB, em relação às nossas receitas, o gasto de educação com o Brasil não está longe da média, não está fora da média dos países que gastam em educação, a Alemanha, todos os países. Aí eu pergunto, mas se a gente gasta em relação à nossa riqueza, o Brasil é a sétima economia do mundo, não é a economia pobre. Se a gente está gastando igual aos outros países, por que a qualidade da nossa educação está tão ruim? Aquém, tão ruim? Aí esse é o grande debate. Como é que a gente consegue, dentro de um orçamento que é parecido com os grandes países, não está longe dos países que têm boa educação, como é que a gente consegue usar esse dinheiro com maior eficiência? Esse é o desafio no primeiro momento. No segundo momento, na hora que a gente conseguir cortar todas essas despesas que eu falei antes aqui, que vai representar 5%, 6% do PIB, aí sim a gente também vai ter dinheiro para implementar outras políticas, e acho que a mais importante para a educação básica é ver que condição a gente consegue formar melhores professores para ensinar nossas crianças. E como se consegue, deputado? Consegue, eu estou dizendo, por um lado, você... Como se consegue essa coisa? A eficiência? Eu acho que a inovação, né, a revolução tecnológica, ela vai ajudar, né? Acredito que, vamos dizer, no ensino médio, a reforma do ensino médio, inclusive abriu a possibilidade que o Brasil não tinha desse tipo de escola técnica que eu falei, integrando as atividades econômicas de uma região junto com o ensino médio, para que esse ensino tenha a contraparte automática, quer dizer, vai ter procura para aquele aluno que está estudando no ensino médio. E na base nós precisamos ver as condições, e aí sim, de ampliar o investimento em creche na pré-escola. Isso aqui é fundamental, isso está muito longe da realidade, quer dizer, nós temos... Mas investimento via prefeitura ou via investimento que você faria? Inverter a pirâmide. Inverter a pirâmide. Tá. Inverter a pirâmide. O governo federal precisa ser menor, ter menos recursos concentrados em Brasília, ser um governo federal forte, com muita regulação, né, junto com as secretarias de educação, de saúde, ele ser de fato, vamos dizer, ele ser um integrador do sistema das áreas fundamentais, perfeito, segurança também, inverter a pirâmide de arrecadação e direto para os estados e municípios. Isso não tem jeito. Então, para que a gente possa universalizar de 0 a 3 e 4, 5 anos, vai precisar de dinheiro. Mas para ter dinheiro, vai ter que reduzir toda essa burocracia que tanto atrapalha o dia a dia do cidadão, né? A burocracia hoje, você tem que ir numa repartição pública, carimbo para cá, carimbo para lá. Como é que a tecnologia elimina essa burocracia para sobrar mais dinheiro para que a gente possa investir na base? Eu acho que isso é muito importante. Ô, deputado. Eu converso agora com o deputado Rodrigo Maia, vamos mais um intervalo, né? Na volta a gente retoma esse debate sobre o DEM, eleição 2018.
de volta com resenha, aqui no estúdio, converso com o presidente da Câmara dos Deputados, deputado Rodrigo Maia, do DEM do Rio de Janeiro e pré-candidato à presidência da República. O Rodrigo está numa agenda no Maranhão, mais tarde vai estar em Santo Inês. Rodrigo, o que é esse... Que mensagem é essa, né, para o DEM do Maranhão, em Santo Inês? Como é que vai ser essa... Quer dizer, deslocando o eixo, né, o centro, né, da capital, vai discutir no interior, deputado no interior. Também é importante isso, né, para tudo. O que eu disse, quando eu comecei a caminhar no Brasil, eu falei assim, as capitais eu já conheço. Eu fui presidente nacional do partido, sou deputado há muito tempo, já tive a oportunidade de estar em São Luís algumas vezes, em alguns momentos da política aqui do Maranhão, mas basicamente é isso. A gente conhece pouco. Imperatriz eu já tive, né? Mas tirando isso eu não tive a oportunidade de conhecer outras cidades do estado do Maranhão. Então eu falei para o senhor, vamos fazer uma reunião numa outra cidade para que a gente possa conhecer Santo Inês, para que eu possa ver os problemas que não são apenas da capital, os problemas do interior, né? Da região metropolitana, de outras regiões de qualquer estado. Então eu acho que é uma experiência muito boa para mim. Por exemplo, em Mato Grosso, eu fui em Lucas do Rio Verde, vi o coração do agronegócio brasileiro, como é que está gerando riqueza para o Brasil, né, e como é que a falta de logística, de estradas, de ferrovias, como é que isso tem atrapalhado, né, o custo, né, do alimento nas nossas casas. Até chegar em casa, na nossa casa. Por que às vezes chega muito mais caro do que deveria, do que é produzido? É porque não tem uma estrada, quer dizer, não tem como escoar isso. No caso do Mato Grosso, né? Mato Grosso não tem uma ferrovia que colhe na Norte-Sul, né, para que possa chegar o alimento mais rápido, mais barato nas nossas residências. Então tem tanta realidade que você só na capital você não enxerga. Então eu fiz questão de pedir ao Juscelino e outros diretórios nossos que vão me receber nas próximas semanas, nos próximos meses, que a gente pudesse viajar e visitar outras regiões, não apenas as capitais. Acho muito importante conhecer, olhar e ter a possibilidade de mais aprender do que falar, porque a questão macro, de alguma forma, eu já participo desse debate, né? Mas a realidade local, eu conheço muito a do Rio de Janeiro, mas não conheço tão bem a do resto do Brasil. A gente precisa caminhar, olhar, ouvir, para construir um programa para o partido, para o Brasil, né, que fale da realidade das pessoas, não fale daquilo que a gente enxerga de longe em relação às outras regiões do Brasil. Deputado, se a gente olhar hoje para o PT e para o PSDB, que de fato se revezaram esses últimos 20 anos, né, no comando do país, a gente vê os mesmos personagens, as mesmas figuras, a mesma liderança. O senhor lista pouco que o senhor já presidiu o DEM, quer dizer, o DEM hoje presidido pela CM Neto. Tem muita cara nova no DEM, quer dizer, no Maranhão é Juscelino, quer dizer, né, numa faixa etária. Quer dizer, e se olhar o DEM é o PFL, você vai achar que, né, às vezes apoios da política, mais antigos, né, mas o que houve no DEM? O que está acontecendo no DEM? Assim, que renovação é essa que o DEM tem acelerado, tem acontecido? Como é que momento é esse que vocês vivem? Assim, a gente viveu uma tentativa de renovação em 2007, quando eu assumi por 3 anos a presidência, onde o presidente do partido, Bornhaus, entendeu que tinha que passar para a nova geração. E fez a mesma coisa que nós fizemos agora. Só que naquele período foi o auge do presidente Lula, onde o Brasil crescia, onde o Brasil estava gerando riqueza, onde o Lula ficou muito forte. Então aquele processo de renovação ficou parado. Deu uma freada nele. Porque havia um ciclo, né, de muita força do PT naquele momento. Só que agora, na hora que eu assumo a presidência da Câmara, principalmente, né, junto com o prefeito de Salvador, a gente começa a pensar o partido, nós começamos a pensar projetos nos estados, né, com políticos jovens, né, quer dizer, Minas Gerais, a gente trouxe o Rodrigo Pacheco, que é um deputado de primeiro mandato, 40 anos, é candidato a governador, é muito forte, né, um político promissor. Em Pernambuco, a gente já tem o Mendonça, que foi ministro, e agora a gente trouxe o Fernando Coelho Filho, que foi ministro das Minas e Energia, um garoto de 30 e poucos anos, fez um grande trabalho no Ministério das Minas e Energia. Aqui o Juscelino, né, em São Paulo, o Rodrigo Garcia voltou para Brasília, era secretário para ser líder do partido, cumpre um papel importante. Então o partido, de fato, hoje é o partido que tem conseguido, apesar de ter uma longa história, conseguido dar oportunidade aos novos. Mas isso a gente deve a quem? A gente deve aos nossos líderes mais antigos, que compreenderam a importância de renovar o partido, de mudar, até porque o Brasil está mudando. Eu tenho certeza que todo o ciclo que nós passamos dessa polarização vai acabar nesse processo eleitoral e vai se abrir um novo ciclo, né, onde o diálogo é importante, onde a polarização vai ficar de fora e onde a gente vai ter condição e coragem
de enfrentar os problemas, não de esconder os problemas, né? Porque o que aconteceu nos últimos anos na política, falar, não posso tratar desse tema porque não é popular. Só que aí depois quem sai prejudicado é a sociedade, porque como você esconde o tema que não é popular, você não enfrenta o problema, não explica o problema, as despesas vão crescendo do governo. Então hoje a gente tem um governo federal que tem uma arrecadação, uma receita de 1 trilhão e 300 bilhões, ainda tem um déficit de 150 bilhões em cima de tudo que se arrecada. Então é muito dinheiro. E quem é que paga essa conta? É o cidadão, porque isso aí está nos impostos. Os impostos sugam esse dinheiro a mais que poderia estar no bolso do cidadão, no seu orçamento familiar. E muitas vezes o trabalhador mais simples não sabe quanto ele paga de imposto. Porque o imposto indireto, ele é o mais cruel. Não é? O imposto que a pessoa paga no alimento, quando vai ao supermercado, que paga na conta de luz, ele não está vendo. Ele não vê, eu pago pouco imposto. Ao contrário, proporcionalmente, o trabalhador que ganha menos paga muito mais imposto do que o que ganha muito. Porque o imposto de renda, no final, quando você vai olhar, o que está no topo, que ganha mais de 30, 40 mil, ele paga quase nada de imposto no Brasil. Então, e o imposto indireto esconde do trabalhador a quantidade de impostos que ele paga. Então é importante que a gente tenha coragem de enfrentar esses temas todos que parecem difíceis, mas se a gente tiver transparência e tranquilidade, a gente vai mostrar para o cidadão, para esse negócio da Previdência que ninguém gosta de tratar. Mas na hora que eu falo, você acha justo o trabalhador que ganha 65 anos e ganha um salário mínimo se aposentar com 65 anos e o que ganha 30 mil se aposentar com 55 anos, eu acho isso injusto, eu acho que está errado. Eu acho que o que ganha um salário mínimo, se vai se aposentar com 65, todos os outros brasileiros precisam se aposentar com 65 também, porque senão é uma curva que não é correta. Quem ganha mais trabalha menos, quem ganha menos trabalha mais. Está errada essa equação. Então a gente tem que ter coragem de falar isso. Não é tirar direito da aposentadoria rural, nem do BPC, é falar o seguinte, tem uma distorção. Fazer a conta correta. Fazer a conta correta, tem uma distorção que prejudica o que ganha menos, e para que a gente possa resolver, a solução está aqui e não estamos tirando nada de ninguém. O senhor disse há pouco, eu dei um partido médio, né? Mas cresceu recentemente, nessa última janela, deu uma questão na Câmara, e você tem trazido quadros muito jovens para o partido. No ambiente desse, polarizado no Brasil, onde se criminaliza muito a atividade política, né? Como é que vocês conseguem dialogar e trazer gente tão jovem para dentro? Assim? Qual é essa senha que vocês têm de dialogar e trazer gente muito jovem para um lugar que, né, em tese, inclusive nós da imprensa, né, criminalizamos demais essa atividade hoje? Olha, grande parte da criminalização é culpa da própria política. Não podemos negar isso. É claro que todo fim de ciclo, quando vai acontecendo, ele sempre tem excessos. Né? Também tinha muitos excessos ao contrário, né? Muita gente fazendo coisa errada, a gente viu aí, protegida. Então eu acho que é um momento de reflexão. Inclusive, a gente precisa refletir, né, a estrutura de um mandato parlamentar. Está do tamanho correto ou está excessivo? Era correto para o Brasil antes da tecnologia, né? Um país onde você precisava de mais assessores para chegar nos municípios. Hoje, com a internet, você chega onde você quiser, fala com o eleitor que você quiser, no município que você quiser. Não precisa dessa estrutura toda, mas é uma transição. A gente tem que ir convencendo, porque a sociedade já está exigindo isso. Inclusive, a própria sociedade, em relação aos benefícios do próprio judiciário, que sempre foram protegidos, a sociedade, na pesquisa, você vai ver que a pressão já é contra, não dá. As pessoas não aceitam mais. Então, a gente precisa, nesse processo, fazer essa mudança, fazer esse reinício do Brasil. O reinício do Brasil significa a gente entender que nenhum poder pode ter gastos, né, que não sejam compatíveis com aquilo que a sociedade espera do poder público, em qualquer poder. Então, eu acho que o que o DEI está tentando fazer é ser esse ambiente onde se constrói com diálogo projetos para o Brasil, projetos para os estados, e é assim que a gente está fazendo e conseguindo atrair, no meu ponto de vista, os melhores quadros jovens da política nacional. Deputado, presidente, se fala muito de uma fragilidade do legislativo. E aí é lugar comum dizer, associar a fragilidade do legislativo com esse, digamos, esse fortalecimento, esse protagonismo, né, do judiciário. Essa balança é isso mesmo ou você acha que de fato isso... Olha, como eu disse, eu acho que a gente vive, né, um momento de fim de ciclo, momento de mudança, e mudança para melhor, né? Tudo que está acontecendo no Brasil vai melhorar o Brasil, é minha opinião. Agora, há um ativismo do Supremo, do Judiciário, do meu ponto de vista, com certeza. Mas não é para a gente enfrentar, brigar.
para a gente sentar na mesa e dialogar. Inclusive, vou te dar um exemplo. Condenação em segunda instância. Está muita polêmica no judiciário. O judiciário resolveu, no meu ponto de vista, interpretar a Constituição, quase emendar a Constituição. Mas você vê que quando o ativismo é muito grande, gera problema para o próprio Supremo. Está lá 6-5. Amanhã mudam 2 cadeiras, vira 6-5 ao contrário. Qual é a minha opinião? Que eu ainda estou tentando construir. Qual o papel da Câmara em relação a isso? Qual o papel da Câmara? A Câmara é que tem que legislar. Claro. A gente concorda com a condenação de segunda instância? Sim. Não concorda? Tem maioria para não concordar? Vamos ter coragem de debater com a sociedade. É o nosso papel como parlamentar, claro, né? A gente acha que precisa ser, alguns acham que precisa ser o STJ, né? Tudo bem, vamos ver, tem 308 votos? Não, só tem 308 votos para condenação de segunda instância, é o que eu acredito. Certo. Né? Mas o nosso papel, até para provar que há um ativismo que gera instabilidade no Brasil, quem é que tem que resolver esse conflito? É o Poder Legislativo. Né? É isso que eu estou tentando mostrar para os deputados. Gente, é o nosso papel. Alguns que são a favor da segunda instância, então vamos. Outros que são contra, mas se não tiver voto, eu sou a favor do STJ como órgão recursal. Gente, mas a gente está aqui para legislar. Se vai dar o que a gente acredita ou não, é da democracia. A gente não pode, porque não é o que alguns querem, então não deixa tramitar. Não, eu acho que está na hora, inclusive, se a gente fizesse isso, se a gente conseguir avançar nesse debate, mesmo que não possa votar no plenário agora por causa da intervenção no Rio. O senhor pediu, né? Você pediu para discutir não, isso. Para avançar, eu quero avançar. Né? Avançar, eu acho debater, que o caminho é exatamente na comissão especial, depois que a Comissão de Constituição e Justiça aprovar, a gente debater. Traz advogados, juristas para debater como é que é em outros países, é na segunda instância, é no STJ. Eu sei o seguinte, esse direito a recursos até ao Supremo, isso não dá. O Supremo tem que ser, né, a Corte Constitucional do Brasil. A Corte Constitucional do Brasil. Assim, temas como improbidade vão chegar ao STJ, tudo bem, é o caminho. Agora não tem mais nada que ir ao Supremo. Ir para o Supremo só atrasa e só gera um enfraquecimento, uma polêmica no Supremo, que é ruim para a democracia. Você imaginou que algum dia tipo, você vê o Supremo, tivesse torcida para um lado, torcida para o outro? Aquele tipo de debate que a gente... Né, numa praça em Porto Alegre queimando bonequinho. Como se ministros, isso não pode ser assim. Esse papel da sociedade é no parlamento. É o parlamento que tem que ser pressionado, que tem que ser... a sociedade tem que questionar, criticar, colocar o seu ponto de vista. É no parlamento, que é a casa da sociedade. O Supremo tem que estar lá quieto. Agora, por que aconteceu isso? Porque a política recuou, não exerceu o seu papel de mudanças que a sociedade já exigia nesses últimos anos. O Supremo avançou na demanda da sociedade, que foi a condenação de segunda instância, gerou uma instabilidade no Brasil, porque como é 6-5, amanhã pode ser 6-5 ao contrário. Vai falar, agora está punindo, amanhã pode não punir, será que vai mudar? Não vai? Então, quem deveria arbitrar isso de forma permanente é o Legislativo. Por isso que eu tenho defendido que a gente possa avançar na PEC da segunda instância. Deputado, dá um belo ensaio esse debate sobre a prisão em segunda instância, que o senhor tem proposto de dialogar, né, de conversar, claro. Quer dizer, dá um belo ensaio esse debate na Câmara, no Congresso, porque... Para mostrar para a sociedade, ó, tem essa opção, tem uma opção aqui que é o STJ, tem alguns que defendem que continue como está. O que vocês acham? A sociedade, hoje você tem as nossas audiências públicas, todas transmitidas pela internet, todo mundo tem acesso da forma, ou depois entra no site e vê o vídeo, está tudo disponível, é tudo transparente. Então, ou a Câmara traz para si o que é seu, que é esse poder de arbitrar as demandas da sociedade, a sociedade quer avançar, a sociedade quer mudança, a sociedade quer reduzir, acabar com a impunidade no Brasil, e o nosso papel como representante do povo não é fazer que esse ciclo continue. Esse ciclo já se exauriu, ele foi importante. Esgotou. Foi o ciclo da redemocratização, o Brasil avançou muito, apesar de toda a polarização. Fernando Henrique deixou um legado dele, o presidente Lula deixou o legado dele, esse é o dado da realidade, não adianta a gente se enganar, esse é um dado da realidade. Agora, se a Câmara não entender, se os políticos não entenderem que a sociedade quer abrir um novo momento, onde a transparência, a simplicidade, o fim da burocracia, o fim da corrupção, o fim da impunidade, ou nós vamos representar isso, ou nós não vamos representar ninguém. E eu quero agora com o senhor um pouco a gente debater esses nomes que estão postos aí, caso o senhor de fato venha com a presidência da República, algum desses nomes, tipo, como é que o senhor vê Jair Bolsonaro, candidato a presidente da República? Olha, o Jair é deputado comigo há algum tempo. É do seu estado, inclusive, meu estado. Tem uma coisa que o Jair sempre foi um cara muito sozinho. Ele e os filhos dele. De repente ele descobriu as redes sociais, né, com essa polarização dele
Ele faz bem até, né? De certo modo, ele entendeu nesse mecanismo. Ele entendeu o radicalismo com o João Willis, com a Maria do Rosário, na questão dos valores, foi antes da questão da segurança pública, né? E ele entendeu isso, e ele fala coisas assim que, como ele era um franco atirador, né, eram palavras soltas, só que a sociedade já está tão cansada que acabou pegando parte disso. Então ele teve um ciclo onde ele chegou já a ter mais de 20% para presidente, já caiu para 14%, acho que vai cair mais. Mas tem que admirá-lo, eu não sou daqueles que acham porque ele é um político mais radical, que eu não respeito a trajetória dele. Um político, os 2 filhos, de repente tem 15% para presidente, já teve 22%, está com 15%, caminha para menos, mas pô, só isso já é uma demonstração que ele tem talento, que ele compreendeu esse fim de ciclo, esse radicalismo da população e se posicionou. Inclusive eu vi outro dia, acho que vale a pena, um documentário no Netflix chamado Os Melhores Inimigos. Foi a cobertura da eleição de 68 americana, onde a ABC contratou o Gore Vidal pelos democratas como intelectual e um intelectual republicano. E abre o vídeo, fica pancada. A audiência da ABC, que era a terceira americana, passou a ser a primeira naquela eleição. Então ele compreendeu, como a ABC compreendeu, que essa polarização, essa briga era espetacular para ele e também foi para o João Willis. O João Willis saiu no Rio de 13 mil votos para 150 mil votos. O Bolsonaro passou a ser um ator nacional, né? Bem radicalizado, com teses que são, em algum momento, perigosas, quer dizer, a tese de o desarmamento deu certo? Não deu certo. Não deu certo, mas... A gente tem que criar uma regra que tire da polícia o poder de decidir, depois que você cumpra a lei, se vai ou não te dar a posse. Mas ela não pode dizer que vai ou não te dar a posse. Então essa é uma mudança que a gente pode fazer na lei. Agora, não é para mudar a lei, para flexibilizar a lei, ao contrário. Acho que a lei tem que ser mais dura, mas o poder discricionário da polícia tem que acabar. Você cumpriu a lei, está aqui a sua posse, né? Para você ter o direito como cidadão, né, de querer se defender na sua casa. Se essa fosse, por exemplo, eu nunca tive uma arma, nunca vou ter. Mas eu compreendo assim agora, começar a estimular que todo mundo tenha arma. Agora, por exemplo, nas fazendas, há uma demanda muito grande. As pessoas estão se sentindo abandonadas pelo poder público, pela área de segurança, em todas as regiões do Brasil. Não chega. Né? Então, de que forma que você vai garantir a proteção pessoal a eles, que você não transforme isso, né, numa grande estrutura de polícia paralela deles? Agora, que esse tema, principalmente das fazendas, a gente precisa ver de que forma que nós vamos legislar, sem transformar isso num liberal geral, mas garantindo regras rígidas, mas garantindo o direito do cidadão. O que eu acho que está errado, por exemplo, no Estatuto de Desarmamento, que não deu certo, essa que é a verdade, a violência só aumentou no Brasil, esse é um dado da realidade. Da verdade, né? Mas não dá, quer dizer, aqueles que defendem o desarmamento, eu pergunto, mas por que não deu certo então? Não é isso? Não é? Então, o que eu acho que tem que fazer? Regras rígidas, mas depois eu cumprir as regras, a posse é um direito meu, o porte é um direito meu, com regras mais rígidas. Eu acho que ninguém, por exemplo, o Fraga, que é um deputado do DEM de Brasília, eu pergunto a ele, como é que é a sua posição? Não, Rodrigo, eu sou até a favor de regras mais rígidas, porque não pode, depois de eu cumprir as regras, né, a decisão não ser uma decisão objetiva, a decisão é uma decisão onde cada estado libera a arma da forma que quiser. Isso também está errado. Joaquim Barbosa. Joaquim Barbosa ele representa, um homem que veio do Supremo, com aquela imagem séria dele, né, capta votos no primeiro momento daqueles que estão num processo de exaustão da política, achando que a política tem que mudar. Ele passou a ser a única alternativa, não tão alternativa, porque como ele veio do Poder Judiciário também, não está tão fora desse processo, mas alguma alternativa de fora da política. Ele abriu com uma intenção de voto, que era a mesma intenção de voto que ele tinha desejo, mas é um cara que se resolver disputar, eu acho que tem muito a contribuir para o debate político. Um candidato do Temer ou o Temer candidato? Olha, eu acho que o presidente Temer, o PMDB pode ter o presidente Temer candidato, pode ter o Henrique Meirelles como candidato, cada um dos dois vai cumprir esse papel, que é defender esse legado. O que eu tenho dito aos partidos é que o Brasil não quer uma candidatura para defender legado. Acho que o Brasil quer uma candidatura que projete o futuro, né? Como é que o futuro pode melhorar uma qualidade de vida melhor para cada cidadão. Então, eu acho que essa é a questão. Agora, eu acho que é justo, é correto que o governo queira ter o seu candidato, que seja o presidente Henrique Meirelles, para defender aquilo que o governo fez. Tem muita coisa que o governo fez que eu concordo, tem muita coisa que eu discordo, mas o que eu acho mesmo que a sociedade quer olhar o futuro e quer aprender com o passado. O passado é um ambiente de aprendizado.
não é um ambiente para ser mantido por mais tempo. Esse ciclo já acabou. Ele mesmo disse quando assumiu que ele ia fazer a transição. Agora ele quer estender essa transição. A transição está dada, é até o final de 2018. E mesmo no passado se discutia se o DEM mudaria ou não de nome. Isso. Né? Esse debate acabou? Acabou uma pena, porque eu introduzi o debate do centro, eu caminhei para botar o nome do Democratas, Centro Democrático. Estava aí com o melhor nome, né? Porque está todo mundo falando de centro. Centro é o ambiente que vai ganhar a eleição, mas a maioria não quis manter DEM, e isso começou um democrata. Eu respeitei a posição da maioria do partido. Então o senhor é de fato candidato à presidência da República do centro? Sou pré-candidato. Do centro? Sou candidato a mudar o Brasil, a reiniciar o Brasil, com a certeza que a gente precisa reduzir as desigualdades, a gente precisa melhorar a condição de vida daqueles que ganham menos, gerando melhores oportunidades. Eu acho que isso que o Brasil precisa, um país que garanta uma educação de qualidade e garanta um país com infraestrutura, né, que possa gerar empregos. É educação com emprego, é isso que a sociedade precisa para ter cidadania. Doutor Rodrigo, Lava Jato. A Lava Jato. A Lava Jato é um ativo positivo para o Brasil, né? A gente viu que os desvios prejudicavam muito o Brasil, tomavam muitos recursos públicos. Eu acho que ela veio para ajudar e a gente precisa compreender o seu papel, garantir a legislação que garanta que não apenas a Lava Jato ou qualquer outra investigação continue tendo toda a liberdade para investigar e que o aprendizado com todos esses erros que a gente está vendo sirvam para que a gente possa construir um Estado melhor, para que a gente possa atender de fato a sociedade brasileira. Deputado, muitíssimo obrigado. Obrigado pela oportunidade. Né? O resenha foi por aqui. Tenha um ótimo final de semana e voltamos no próximo programa. Grande abraço, tchau.